Boa tarde a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. Bom, vocês estão vendo aí na tela um slide falando sobre o mercado de capitais e hoje é justamente isso que eu vou falar. Antes de tratar especificamente da legislação das sociedades anônimas, nós vamos explicar um pouquinho a organização legislativa brasileira para chegar até lá, para as pessoas que investem terem uma noção disso. Primeiramente, eu já peço desculpa pela minha voz, porque eu estou com uma dor de garganta violentíssima, num estado deplorável, mas eu não vou deixar de gravar o vídeo semanal. E aí, eu optei direto por colocar esses slides, ou essas transparências, como eu falo, que sou dos anos 80, porque acho que não tem sentido mostrar a câmera totalmente caído aqui. E o que importa mesmo é o conteúdo. Um segundo ponto é o seguinte: esses slides são de um curso que eu fiz, eu estou usando os slides do professor Nelson, do curso que eu fiz, uma das minhas pós-graduações, tá? Só para dar o crédito. E eu não vou usar o slide inteiro, eu selecionei alguns slides que eu acho importantes para esses conceitos. Eu acho que eu vou dividir essa apresentação em 2 ou 3 partes para não ficar tão longa. Mas basicamente, você que é investidor, que quer entender um pouco mais da base daquilo que você está fazendo e não simplesmente sair comprando ação que nem um louco, eu acho que é interessante. Então vamos lá. Mercado de capitais. Antes de analisar propriamente o regime jurídico do mercado de capitais, devemos didaticamente analisar como se divide o mercado financeiro. Mercado financeiro. Qual que é o conceito dele? É aquele em que se negocia instrumentos financeiros ou estabelecem relações de cunho financeiro para buscar a repartição de riscos e o financiamento de atividades econômicas. Então, basicamente, é um mercado em que você vai empreender, você vai realizar uma atividade econômica e você precisa financiá-la. Sempre esse financiamento envolve algum tipo de risco. É aquilo que a gente falou lá atrás, lembra nas grandes navegações, etc., de você estabelecer uma limitação do seu risco em relação a uma tentativa de ganho. É basicamente nesse meio é que gira o mercado financeiro. São os instrumentos financeiros que são utilizados, ou seja, são as ferramentas que são utilizadas pelo mercado para fazer essa troca, para você tentar, às vezes, se alavancar para realizar uma atividade, tentar conseguir recursos para a sua atividade. Em troca, você assume um determinado risco e a outra parte também. Bom, a função básica do sistema financeiro é mobilizar e canalizar recursos para as atividades produtivas, transformando a poupança em investimento. Quando a gente fala em poupança, eu estou falando aqui em poupança popular. Basicamente é o dinheiro que circula e que as pessoas recebem e guardam. Essa conversão, a produção, como é que você vai transformar isso em algo ativo para a sociedade? Que é a função do sistema financeiro como um todo. Então é a mobilização, quer dizer, que é agrupar e canalizar esses recursos. Basicamente é um giro do dinheiro. Para onde o dinheiro vai e para quê? Então, por exemplo, quando você vê um prédio sendo construído, um prédio novo que as pessoas vão morar nele, e esse prédio ele teve um financiamento de uma instituição financeira. Essa é uma função do mercado financeiro. Ela mobiliza o dinheiro e canaliza os recursos para uma atividade produtiva. E esse dinheiro vai girando. Então, quem comprou o prédio vai pagar o financiamento. Aqueles que construíram tiveram uma margem de lucro vão ficar com essa margem de lucro, porque se não tiver o lucro, obviamente não teria sentido fazer o empreendimento, e assim por diante. Bom, dentro do conceito de mercado financeiro lato sensu, que é esse mais amplo, temos uma divisão. A divisão é a seguinte: mercado financeiro ou de crédito propriamente dito e o mercado de capitais. Ambos captam recursos da poupança popular, ou seja, de nós, basicamente. Qual é a diferença entre ambos? Vamos lá. O mercado financeiro, o mercado propriamente dito ou de crédito bancário, tem por função a negociação de títulos de endividamento que subdividem-se entre títulos públicos e títulos privados. Aí a base legislativa é a Lei 4595 de 1964. Então, aí qual que é a questão? Você pode vender um título, digamos assim, público, ou seja, vou dar um exemplo, uma NTNB, que é um título do Tesouro, um título completamente estatal. Você troca uma parte do seu dinheiro para você ter um crédito em relação ao Estado.
e títulos privados, tipo os títulos bancários, CDB, RDB, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Mercado financeiro. A instituição capta recursos por meio de depósitos e aplicações de clientes, essas são as operações passivas, e estes recursos são repassados para os mutuários que se utilizam desse dinheiro com a promessa de devolução a um determinado prazo, com juros, correções e demais taxas, operações ativas. Então, basicamente, aí, o banco ele fornece crédito, recursos, e ele ganha taxas em cima desses recursos. Sempre, né, galera? E aí, uma composição de atribuições. A atividade bancária no Brasil ela teve seu início na década do século XIX, com o Banco do Brasil em 1808, que foi aquilo que a gente já até estudou, que foi a primeira SA brasileira. Depois de diversas modificações e crises no sistema econômico, temos a lei que disciplina o Sistema Financeiro Nacional, que é a Lei 4595, de 31 de dezembro de 1964. E aqui a gente vai passar alguns pontos da lei, não tudo, obviamente, só alguns pontinhos principais para vocês terem ideia de como a coisa funciona. Então, aqui é a composição do Sistema Financeiro Nacional, nós temos o Conselho Monetário, o Banco Central, o Banco do Brasil, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, e as demais instituições públicas e privadas. Então essa é a rede, esse é o universo do nosso sistema financeiro. Aqui o que vocês ouvem mais falar? Do BNDES, porque ele dá crédito e financiamento, tem tido muitas críticas, e do nosso Conselho Monetário Nacional, Copom, por quê? Porque ele se reúne sempre para a declaração de aumento ou não da taxa básica de juros, que é a Selic. Então, quando você ouve lá, a Selic é o Conselho Monetário Nacional, que regula uma série de questões que a gente vai analisar. O Conselho Monetário Nacional é composto pelo ministro da Fazenda, presidente do Banco do Brasil, presidente do BNDES e 7 membros nomeados pelo presidente da República. Conselho Monetário, finalidade de formular a política da moeda e do crédito, com o fim de adaptar o volume dos meios de pagamentos às reais necessidades da economia nacional. Regular o valor interno da moeda para evitar a inflação, regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamento do país. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras para desenvolver a economia do país. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, creditícias, fiscais de dúvida externa e externa. Bom, vamos falar de uma forma um pouco mais informal. Basicamente, o Conselho Monetário Internacional ele protege a força da nossa moeda, ou seja, ele torna medidas de desvalorização ou valorização do real em relação ao dólar, e ele protege as relações bancárias em geral e política monetária. Então, eu vou dar um exemplo. O Brasil, vamos supor que o Brasil tenha grandes reservas financeiras e ele quer controlar a subida do preço de dólar, por exemplo. Então, ele usa essas reservas para artificialmente, ou seja, não com a natureza do mercado, com o mercado como ele funciona normalmente, ele aporta dinheiro dele para reduzir o valor do dólar num determinado período. Essa seria uma atuação dentro dessa estrutura que o Conselho Monetário ele debate, entendeu? Bom, dado esse exemplo, vamos um pouco mais para frente. O Conselho Monetário tem por objetivo autorizar a emissão de papel moeda pelo Banco Central, aprovar orçamentos preparados pelo Bacen, fixar diretrizes e normas da política cambial, determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar ao mesmo cliente ou grupo de empresas e demais considerações do artigo 4 da lei. Então aqui ele regula basicamente como os bancos vão funcionar. Como os bancos vão funcionar buscando aquele equilíbrio que eu falei anteriormente. Agora eu vou falar um pouquinho do Banco Central do Brasil. O Banco Central é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda com personalidade e patrimônio próprios e tem como objetivos atuar como órgão responsável pela execução das políticas monetárias e cambiais do país, bem como pela regulação e fiscalização do sistema financeiro. Para tanto, tem por competência emitir papel moeda nas condições e limites autorizados pelo CMM e pela União, executar os serviços de meio circulante, executar o controle de crédito, efetuar o controle de capitais estrangeiros, exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as sanções e conceder às instituições financeiras autorizações para funcionamento. Então, basicamente, aquelas coisas que são debatidas pelo Conselho Monetário Nacional, nossa, estou falando internacional toda hora, gente, desculpa, é nacional, mas pelo Conselho Monetário, tudo que ali é debatido de forma estratégica é aplicado pelo Banco Central.
É como se o Banco Central fosse o órgão de execução daquelas deliberações. E aí, novamente, aquilo que eu falei. Emissão de papel moeda, então jogar mais moeda no mercado, controle cambial, que é justamente esse controle do valor da nossa moeda em relação ao mercado internacional, autorização para os bancos funcionarem, limitação de como os bancos funcionam, quem pode exercer o crédito. Por exemplo, também falando agora das sociedades por ações, tem uma regulação específica, que eu vou chegar lá, mas basicamente o Banco Central do Brasil ele tem um controle, no mínimo, de subscrição dos ativos financeiros também. Depois eu explico melhor o que é isso, mas só para vocês entenderem que o controle do Banco Central é gigante e que o Conselho Monetário delibera, ou seja, ele debate como é que a gente vai atuar. E depois que decide, o Banco Central executa. A grosso modo é isso. Com o advento da emenda constitucional número 40, que foi editada pelo Congresso Nacional, foram revogados alguns dispositivos do artigo 192 da Constituição. Participou-se maior prestígio e autonomia à posição ocupada pelo Banco Central, notadamente em relação à sua consecução e natureza operacional. Aí, gente, lembrando que nós estamos discutindo hoje no Brasil, em 2021, a autonomia total, entre aspas, do Banco Central. Não vou entrar em mais detalhes, porque aqui a gente está dando um conceito de Banco Central. Mas futuramente a gente vai conversar sobre esse tema, que é um tema em debate agora, enquanto eu estou gravando, tá? O Banco Central do Brasil foi instituído pela lei para subsidiar exclusivamente o interesse público nos locais em que não houvesse supervisão do próprio Banco Central. O BB assumiria essa função. Então, o Banco do Brasil ele é um banco estatal que a função originária dele foi propiciar os serviços de banco onde eles não existissem, basicamente. Isso nessa sistemática moderna. Na verdade, quando ele foi criado, foi porque, como a gente já explicou, o monarca português se mudou para o Brasil e ele precisava de uma estrutura de capitalização, e ali foi criado, na verdade, para atender aos interesses da coroa. Isso foi mudando e foi se institucionalizando de uma forma mais organizada conforme o Brasil foi evoluindo e conforme a legislação foi se modernizando. O Banco do Brasil atualmente passou a exercer as atividades de bancos comerciais privados. Pelo artigo 11 da Lei 4595 de 64, temos como competência entender-se o nome do governo brasileiro, com as instituições financeiras estrangeiras e internacionais. Promover como agente do governo federal a colocação de empréstimos internos e externos, atuar no sentido de regular... Bom, aqui é basicamente a mesma coisa. Ele vai funcionar como um banco, não vou ler tudo, mas basicamente o Banco do Brasil ele funciona como um banco privado, mas ele atua na condição de interesse público. Então ele mescla essas duas funções, na verdade, porque ele ainda atua estabelecendo títulos do governo, enfim, basicamente é isso. Agora vou falar um pouquinho do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social. O papel do BNDES é de auxiliar as empresas em diversos segmentos das atividades econômicas, sendo órgão importante de política social e pública do governo, cuja capacitação e recursos são adquiridos ao longo dos anos e permite a manutenção de pesquisa e exploração de áreas. Qual que é o problema do BNDES na prática? É que ele foi fundado para estimular pequenas empresas de uma tecnologia nova, etc. E na prática ele foi, entre aspas, subtraído para empresas que eram pontos de contato de interesse. Então, pessoas que tinham ligações políticas poderosas, mas já eram empresas muito ricas, muito capitalizadas, conseguiam crédito do BNDES. Bom, aqui é a mesma coisa, o BNDES tem a função de diminuir as diferenças regionais. Basicamente, ele visava equilibrar socialmente o Brasil, tipo um determinado estado que estava desindustrializado, ele poderia financiar a implementação de indústrias, etc, etc, etc. Só que na prática, como eu disse, a coisa deu um pouco diferente, tanto que a própria estrutura do BNDES está sendo rediscutida. Mas originalmente a função dele era essa, era fomentar o desenvolvimento no país, tentar equilibrar situações, por exemplo, de um estado muito menos desenvolvido que o outro, fomentando esse estado e desenvolvendo as atividades de iniciativa empresarial. Falar um pouco do mercado financeiro. As instituições financeiras públicas e privadas foram estabelecidas no artigo 17 da lei como já definidas, e divergem em relação às suas atividades. As instituições financeiras públicas são órgãos auxiliares da política de crédito do governo,
em que o Estado contribui com a maior parcela dos fundos necessários à sua formação. As instituições financeiras privadas têm por fim, basicamente o fim deles é o lucro, tá? E aí eles conseguem esse lucro daquele jeito que a gente falou, com a poupança, depósitos particulares e prestação de serviços. Então o mercado financeiro se divide entre esses dois grandes ramos, públicos e privados. Mercado de crédito. O mercado de crédito é a intermediação financeira que consiste na aproximação de indivíduos deficitários com indivíduos superavitários por meio de uma instituição financeira que atue com sua ponta em risco. No mercado financeiro, as instituições financeiras que agem como contraparte dos negócios de captação de recursos financeiros, operações passivas, e repasse de créditos, operações ativas, assumem obrigação em nome, conta e risco próprios. O que isso significa? Vamos pensar num banco aqui. Então o banco ele capta recursos financeiros, que seria uma operação passiva, então pessoas que depositam na conta poupança e repassam créditos, que são operação ativa, e eles assumem o risco de capital, ou seja, eles assumem o risco tanto de devolver os recursos que eles captaram, quanto de executar o crédito daqueles que eles emprestaram. E é lógico que esse risco ele tem um preço, né? Que é o chamado preço de capital, que é exercido pelos bancos. No mercado de capitais, não há intermediação por parte de agentes econômicos entre superavitários e deficitários. Os recursos financeiros do mercado de capitais migram diretamente dos poupadores para os tomadores de recursos. Aqui é uma diferença muito grande. Até agora há pouco, a gente estava falando de... Vamos voltar um pouquinho. A gente estava falando de mercado bancário, né? De mercado financeiro. E aqui ele foi, como eu disse, eu estou um pouco gripado e tal, aqui foi a conclusão. Então, no mercado financeiro, vamos de novo, no mercado financeiro, ele traz um órgão intermediário que é o banco. Então, o banco ele assume o risco por pegar o dinheiro das pessoas, então ele capta a poupança popular e ele fica garantidor de devolver esse dinheiro e, ao mesmo tempo, ele empresta dinheiro para as pessoas e ele assume também o risco e depois cobrar esse dinheiro, cobrar os juros, cobrar as taxas. Então aqui fechando o mercado financeiro para deixar mais claro. Essa é uma forma de mercado. Agora a gente vai para outra, que é o mercado de capitais. E aí vamos lá. No mercado de capitais não há intermediação por parte dos agentes econômicos, superavitários e deficitários. Os recursos eles migram direto dos poupadores para os tomadores. O mercado de capitais também é chamado de mercado de valores mobiliários, porque ele é aquele que o financiamento se estabelece diretamente do prestador de recursos para o seu beneficiário, a partir da emissão de ações, debêntures ou valores imobiliários. O que isso significa, gente? Explicando de forma simples. Eu tenho uma empresa. A minha empresa ela precisa se capitalizar, ela precisa pegar dinheiro. Então eu tenho 100% das ações da minha empresa e eu quero abrir o meu capital, eu quero fazer uma oferta pública de ações, que também é conhecida como IPO. Então eu vou ofertar para o mercado 70% das minhas ações. Então eu vou ficar com 30% e 70% eu vou vender. A partir do momento que eu estou vendendo essas ações no mercado, isso vai ser regulado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Por quê? Cada uma dessas ações é um valor mobiliário. Por que valor mobiliário? Porque tem um valor intrínseco na ação e ela pode ser alienada. Então, quando isso for vendido para outras pessoas, a compra e venda vai ser direto. Praticamente não vai ter um intermediário garantidor formal, certo? Hoje isso é feito via home broker. Eu vou explicar melhor como é que isso funciona, mas essa é a diferença. O mercado de capitais é aquele em que o prestador e o beneficiário são diretos. Então, uma pessoa física, você que está me ouvindo, vai poder entrar numa plataforma de uma corretora, da XP, da Rico, enfim, de qualquer corretora, e vai comprar uma ação da minha empresa. Por isso que o mercado de capitais ele é direto. Bom, o mercado de capitais é aqueles onde são realizadas operações de longo prazo ou prazo indeterminado, destinados ao financiamento de atividades empresariais, assim como o processo de securitização, permissões do alongamento do perfil de dívidas de empresa. Então é isso. O mercado de capitais ele é voltado para a capitalização de empresas. E assim, gente, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer hoje esse conceito do que é o mercado de capitais, um conceito introdutório para vocês. E no próximo vídeo, eu espero que eu esteja com a garganta menos inflamada,
e melhor, e a gente continua a partir daqui, ok? Grande abraço a todos e uma excelente semana. Não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso. Acompanhe também a gente no Instagram, Restauração SA, sem o tio, Restaurasa. Boa semana a todos. Minha garganta estará melhor na semana que vem. Grande abraço e tchau. E se você gostou desse vídeo, acompanhe a nossa playlist, que aborda diversos temas interessantes. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, pois semanalmente traremos mais conteúdo como esse para você. Obrigado novamente pela sua atenção e tenha uma ótima semana.